Se o seu negócio quebrasse hoje, a explicação mais fácil seria culpar o mercado, a crise, impostos ou a falta de cliente. Quase todo empresário faz isso, só que essa explicação vem tarde demais. A verdade é que a maioria dos negócios não quebra no dia em que as portas se fecham. Elas começam a dar errado muito antes disso, quando ainda estão em abertas, vendendo e funcionário trabalhando normalmente. Dados mostram que mais da metade das empresas não chega ao 5º ano de vida. E o mais curioso é que a maioria desses erros não são graves e nem pontuais. Ele morre com o acúmulo de decisões ruins, tomadas de decisões no escuro, ignoradas por tempo demais. O empresário só percebe quando o dinheiro aperta, quando as decisões viram desespero e quando o erro custa caro demais. Esse vídeo aqui não é sobre falência, é sobre o momento silencioso que quase todo negócio passa e ele chega sem fazer barulho e todo mundo ignora. A pergunta mais simples é: será que o seu negócio não está passando por isso? Existe uma fase muito perigosa nos negócios, e não é a fase do prejuízo declarado. É a fase em que tudo parece estar funcionando normalmente, porque as vendas entram, a equipe trabalha, as contas são pagas, mesmo que algumas em atraso, e o dono olha para tudo isso e pensa: não tá fácil, mas tá andando. O problema é que as estatísticas mostram que a principal causa de fechamento das empresas não é a falta de cliente, e sim uma má gestão financeira e uma má gestão do seu controle interno. Ou seja, o negócio não para porque ninguém compra, ele para porque o dono não consegue mais sustentar a operação. E é aqui que acontece a confusão mais comum dos empresários. Ele começa a confundir estar ocupado com estar progredindo. Ele trabalha o dia todo, problema atrás de problema, responde todo mundo, chega no fim do dia cansado, mas quando ele olha com calma, ele percebe que o faturamento cresce pouco ou não cresce, o dinheiro para de sobrar e o cansaço, não só dele quanto da equipe, só aumenta. A empresa continua aberta, mas a gestão some. E quando a gestão some, o erro deixa de ser uma exceção e vira rotina. Negócios começam a dar errado quando o dono perde 3 coisas ao mesmo tempo: visão, previsibilidade e margem. E o mais perigoso é que isso acontece aos poucos e sem nenhum aviso claro. Primeiro, ele perde a visão. A visão no negócio não é um sonho e nem um propósito. É saber exatamente o que está acontecendo agora. E é conseguir responder as perguntas mais fáceis e mais simples sem precisar do seu achismo. Quando realmente sobra no final do mês, quantos clientes dão lucro de verdade e onde o dinheiro está escapando. Quando o dono não tem essa visão, ele até fatura, mas ele não entende o resultado. E quando ele não entende o resultado, ele não controla o jogo. Depois, ele perde a previsibilidade. A previsibilidade é capaz de olhar para frente e saber o que exatamente vai acontecer e se o seu caixa vai sustentar ou não. Pesquisas mostram que problemas de fluxo de caixa estão presentes em mais de 80% das empresas que fecham. Não porque o dono não trabalhe, mas porque ele vive sempre no escuro. Todo mês vira uma surpresa, qualquer imprevisto vira aquela tensão na equipe e as decisões deixam de ser estratégicas e passam a ser emergenciais. E por fim, ele perde a margem. A margem é o que sobra no final do mês depois de tudo pago. É o espaço que o negócio tem para errar, investir e respirar. Quando a margem some, o negócio começa a trabalhar mais, vender mais, porém ganhar menos. O dono aceita qualquer cliente, reduz preços sem critério, empurra imposto muitas das vezes e o dinheiro acaba sumindo. Nesse ponto, o negócio já deu errado. Ele ainda não fechou, mas já deixou de cumprir o seu papel: gerar lucro, tranquilidade e, o mais importante, crescimento. Antecipar o problema não é tentar adivinhar o futuro, é criar o hábito de olhar para o seu negócio
antes que o caos apareça. O primeiro passo é recuperar a visão. Visão na prática é começar quando o dono para de olhar só para o saldo do banco e começa a entender o resultado no final do mês. E não é saber o quanto ele ganhou, é saber o quanto sobrou e por que sobrou. Quando você não consegue explicar em poucas palavras se o mês foi bom ou ruim, a sua visão está comprometida. Negócios que antecipam o problema revisam isso com frequência, mesmo quando tudo parece normal. Segundo passo é construir uma previsibilidade mínima. Previsibilidade não é acertar números, é reduzir as suas surpresas. E olhar para frente e saber que, ainda de forma mais simples possível, se o próximo mês tende a ser mais tranquilo ou mais apertado. Quando o empresário só descobre os problemas quando eles chegam, ele está com sua previsibilidade atrapalhada. E antecipar isso é perguntar antes: se nada mudar, o mês que vem tende a ser melhor ou pior? Terceiro passo é proteger a sua margem. Margem não se perde de uma vez, ele é corroído aos poucos por decisões pequenas e ruins, desconto fácil, cliente errado e custo completamente ignorado. Negócios que protegem cedo não crescem a qualquer custo. Eles entendem que crescer sem margem só acelera o problema. Quando a visão, previsibilidade e margem são observadas com atenção, os sinais começam a aparecer cedo. E quando aparecem cedo, corrigir custa muito menos, dói menos e exige menos esforço. E esse ponto é onde o empresário deixa de apagar incêndio e começa a agir antes do prejuízo existir. No final das contas, quase todo negócio quebra pelo mesmo motivo. O dono só reage quando o problema já está ou ficou grande demais. Perder a visão, previsibilidade e margem não acontece de uma vez. Ele acontece aos poucos enquanto o negócio ainda está funcionando e o dono acha que é só mais uma fase difícil. Quando você aprende a olhar para esses pontos com antecedência, o jogo muda completamente. Você para de correr atrás do prejuízo e começa a agir muito antes dele existir. E a ideia desse canal é exatamente essa: ajudar você a enxergar esses sinais cedo, organizar os seus pensamentos e tomar decisões com mais clareza, sem aquele discurso motivacional ou fórmula mágica. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like. Isso me mostra que vale a pena continuar trazendo conteúdos como esse e indo mais a fundo nesses temas que quase ninguém fala sobre de uma forma muito simples. Te vejo no próximo.